Vamos embora para física elétrica. Vamos embora para mais uma questão. Agora, não mais matemática. Você já pode ter percebido de cara, já pelo conteúdo da questão, que temos aqui sim um circuito elétrico. Isso. Vamos agora fazer uma questão de física da prova do ano passado. A primeira questão da prova amarela. E de cara eu tenho que fazer uma questão de física elétrica. Vamos desmistificar um pouco. Vamos ressaltar que é um tipo de questão que cai todo ano, que é a questão de circuito elétrico. Sempre cai uma questão de circuito, sempre cai e você sempre negligencia, que eu sei. É o tipo de questão que a gente vê bem no final, a maioria pelo menos das pessoas que está começando a estudar agora mesmo para física, vê lá no finalzinho, né, que já quer física 3, né, física elétrica, então acaba meio que aprendendo atropelado. E acho que é difícil. Mas o Enem, raramente ele cobra de maneira muito complicada a parte de circuito. E aí, no TRI acaba sendo uma questão difícil, porque a maioria ou pula ou não faz. Então vamos dar uma olhada aqui para ver como é cobrado geralmente. Sempre contextualizado, sempre é um circuito de uma casa, sempre trabalha com lâmpada. Nossa, quantas vezes o Enem não trabalhou com lâmpadas e circuitos? Então é o tipo de questão que a gente está acostumado. Então vamos embora. Questão 91 da prova amarela. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. Aqui está o esquema, né, da circuitagem elétrica da casa. Então, basicamente, a representação de toda a rede elétrica dessa residência. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. Então é informação que você guarda também. E ele pergunta: o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Para a televisão funcionar, tem que chegar a uma faixa de tensão aqui específica. Não pode ser muito baixa, senão a televisão não vai ter energia suficiente para ligar, nem muito alta, senão ela pode queimar. Então é isso que ele pergunta. Porque à medida que a gente liga aqui essas chaves, as lâmpadas fazem parte do circuito e vão alterar a tensão que chega à televisão. Entenderam? Então você já sabe mais ou menos o que tem que fazer. Caso você esteja perdido, lembre-se da representação de uma casa aqui, tridimensional, e aqui a gente tem a rede elétrica da casa. É aqui que ela é transmitida, né, instalada, e tem toda a rede elétrica de cabos. Então imagine, quando ele fala um cabo mal dimensionado, e ele fala que esse cabo tem uma resistência de 10 ohms, é porque ele não foi instalado corretamente, ou não é o cabo ideal ou adequado para aquela residência. Por isso que tem uma resistência associada, mas uma questão geralmente é uma resistência desprezível. Aqui no caso ele colocou porque ele indicou que era um cabo mal dimensionado. Okay? Então ele representa a resistência de todo o cabo da rede elétrica aqui no resistor de 10 ohms. Lembrando que resistência elétrica é oposição à corrente elétrica, então é importante estar a par desses conceitos. Okay? Então aqui, imaginem uma tomada, e ligada a essa tomada tem uma máquina de lavar. Então ela vai exercer, quando ligada, uma resistência elétrica do próprio aparelho. É nesse caso que a gente tem aqui na televisão. A lâmpada tem uma resistência maior porque ela, como transforma a energia que chega nela em luz, então ela aquece e a resistência acaba sendo maior. Existe um filamento que tem que ser aquecido, etc. Então é basicamente o que a gente enxerga aqui, representado de maneira bidimensional para melhor analisar. Então aqui é uma versão bem mais resumida e facilitada. Ok? Embora. É importante também você ver que ele deu várias informações para você. Então a gente pega essas informações e separa, para não ficar confundindo, nem ter que voltar sempre ao texto. Ele falou que a resistência dos cabos é 10 ohms, anotamos. A tensão da rede é de 120 volts, anotado. A resistência de cada lâmpada é de 200 ohms, anotado também. A resistência da televisão é de 50 ohms, anotado. E algo muito importante é a faixa de tensão que a televisão atua, que a televisão funciona, que é de 90 a 130 volts. Aqui a gente está indicando a televisão, de 50 ohms, e a faixa de tensão aqui. Isso é muito importante para resolver a questão. Então vamos embora. Separando essas informações e
ficando ligado no enunciado, a gente sabe que para resolver o enunciado, a gente tem que trabalhar diretamente com a informação que ele nos deu, da faixa de tensão da televisão. Ok? E para isso, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Lembrando, gente, que essa simbologia retangular aqui do resistor também existe. A gente trabalha geralmente com isso aqui, mas isso aqui também existe, o Enem já trouxe as duas vezes. Então, não fique achando que é outra coisa, é resistor. Okay? Caso você esqueça, lembre-se das unidades. Se aqui é 10 ohms, é porque é uma resistência. Outra coisa que é importante ficar ligado é aqui, ó. A gente tem uma chave aberta nesse circuito. E quando fechada, você percebe que esse ramo do circuito agora faz parte dele. Quando não está ligado, enquanto não está ligada, não existe corrente elétrica passando para cá. Então a gente pode entender como se fosse um interruptor. É o interruptor que vai ligar a lâmpada. Quando você liga o interruptor, a lâmpada começa a fazer parte do circuito, ou seja, começa a correr corrente elétrica para ela. É como se a gente fechasse aqui esse ramo e a corrente elétrica, em vez de passar unicamente para cá, ela se divide entre aqui e aqui, ok? Quando não está ligado, a gente entende que não faz parte ainda do circuito, então pode até desconsiderar dele. Outra informação muito importante para resolver a questão é a faixa de tensão. Fique atento à faixa de tensão da televisão que ele lhe deu. Ele diz que a faixa vai de 90 volts para 130 volts, então quer dizer que acima de 130 volts a televisão não funciona, sendo que a tensão de rede da fonte do circuito é 120 volts. Isso quer dizer que a tensão máxima que qualquer elemento desse circuito pode atingir é 120 volts. Então a gente pode desconsiderar o limite máximo dessa faixa de tensão, porque nunca vai chegar a 130 volts, muito menos acima dele. Então a gente trabalha com a tensão mínima. Então coloquei aqui a observação que, tendo em vista que a tensão da fonte é de 120 volts, mesmo com as lâmpadas desligadas, a tensão da televisão não ultrapassará esse valor. Ok? Então vamos lá. Vamos imaginar agora a corrente do circuito. A gente tem aqui uma corrente total que vai passar por um sistema de lâmpadas. A gente não sabe quantas estarão ligadas ou quantas podem estar ligadas. A gente vai encontrar isso. Então a gente não sabe quantas lâmpadas teremos aqui. Mas trabalhando com a tensão mínima, a gente sabe que quando chegar uma corrente aqui para a televisão, ela vai encontrar uma tensão de 90 volts. Então vamos trabalhar nessa situação com tensão mínima aqui. Para poder encontrar o valor dessa corrente, a gente tem a resistência da televisão e tem a tensão dela. Então a gente precisa lembrar de leis de Ohms, que trabalha com a definição de resistência, que é uma oposição à corrente. E nos diz que corrente e tensão são diretamente proporcionais. Então, trabalhando com essa fórmula da primeira lei de Ohm, manipulando, claro, e isolando o que a gente quer, que é a corrente, a gente tem que a corrente da televisão é igual a tensão sobre a resistência da televisão. A tensão ali é de 90 volts, dividido por 50, então essa corrente aqui vai ser de 1,8 amperes. E essa é a corrente mínima. Se a tensão é mínima, então a corrente é mínima. Lembram que são grandezas diretamente proporcionais. Então agora, para encontrar a corrente total que sai da fonte, sabendo a corrente que chega na televisão, a gente sabe que aqui tem um nó, que é por onde essa corrente vai se dividir. Então, tomando a situação novamente com a tensão mínima, a gente sabe que a corrente que chega à televisão é de 1,8 amperes. Então a corrente total, aplicando mais uma vez a lei de Ohm, a gente sabe que aqui tem 120 volts, aqui tem 90 volts. Se essa corrente total, no final das contas, deixa aqui 90 volts, tem que deixar aqui quanto para completar 120 volts? Tem que deixar 30 volts, né? Porque 90 mais 30 é igual a 120. Então, a tensão nesse resistor aqui é de 30 volts. 30 sobre 10 é igual a 3 amperes. A corrente que vem para cá, que é a corrente das lâmpadas, encontrar, a gente tem que lembrar da lei dos nós, que é uma das leis de Kirchhoff, que é o quê? O somatório das correntes que entram em um nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Então, se a gente tem aqui uma corrente entrando nesse nó, as duas que saem dele, que é a corrente da televisão e a corrente que vai para as lâmpadas, a soma delas é igual à corrente total. Uma definição simples. Então,
Então, fazendo esse cálculo, que não passa de uma subtração, a gente tem que a corrente das lâmpadas vai ser 3 menos 1,8. 3 é a corrente total do circuito e 1,8 amperes é a corrente que vai para as televisões. Então, a gente tem que a corrente que vai para as lâmpadas é de 1,2 amperes. Em posse dessa informação, fica muito mais tranquilo a gente resolver saber quantas lâmpadas estão ligadas para receber uma corrente de 1,2 amperes. A gente tem que fazer rapidamente aqui uma associação de resistores em paralelo, mas não vamos calcular, não vamos aplicar a fórmula. A gente vai entender que, como estão em paralelo, esses resistores eles estão submetidos à mesma tensão. E detalhe que os resistores estão também em paralelo com a televisão, com essa resistência aqui de 50 ohms. Então, se ela tem uma tensão de 90 volts, cada um dessas lâmpadas ou desses resistores aqui também está submetido a uma tensão de 90 volts. Então, dessa maneira, fica mais fácil da gente saber qual corrente chega a cada uma das lâmpadas. Já que são lâmpadas iguais de mesma resistência e mesma tensão, então a corrente que chega a cada uma é igual. Então, para isso, vamos pegar uma situação com uma lâmpada só e vamos aplicar aqui uma tensão de 90 volts nela, já que ela está submetida a essa tensão. E vamos fechar a chave. Fechando a chave, a gente sabe que tem uma corrente que passa por ela. Então, aplicando mais uma vez a primeira lei de Ohm, a gente vai encontrar uma corrente de 0,45 amperes. Então, a gente sabe que a uma tensão de 90 volts vai chegar necessariamente uma corrente de 0,45 amperes para cada uma das lâmpadas, sendo que a gente tem 1,2 amperes para distribuir entre essas lâmpadas. Então, nos sobrou aqui uma regra de 3. Se 0,45 amperes serve para uma lâmpada, 1,2 amperes vão servir para N lâmpadas. Fazendo essa equação do primeiro grau e encontrando 1,2 sobre 0,45, a gente pode multiplicar aqui em cima e embaixo por 100 para poder eliminar essas vírgulas. E encontramos aproximadamente 2,67. É um número quebrado, mas como ele quer saber o número máximo de lâmpadas que a gente pode ligar simultaneamente, não tem como a gente ligar 0,67 lâmpadas. Então, nos resta, no máximo, 2 lâmpadas que podem ser ligadas simultaneamente. E para isso, nos sobra então aqui, voltando para a questão, a letra B. Resposta então, letra B de Bozo, letra B de bola. Questão fácil, que você não precisa calcular tanto, mas tem que ter posse, né, desses conceitos. Leis de Ohm, tem que entender como é que funciona um circuito elétrico, tem que conhecer a lei de Kirchhoff. E, na verdade, para você trabalhar com circuitos elétricos, você tem que conhecer lei de Ohm, lei de Kirchhoff. Por isso que é bom que você estude física elétrica para não perder essas questões. Eu espero ter ajudado de verdade você a entender, desmistificar um pouco essa parte de física elétrica, ver que prestando atenção no conceito fica mais fácil de resolver, você não faz tanto cálculo, não dá muito trabalho. E, bom, se você estiver gostando dos vídeos, se inscreve no canal, né? Dá um feedbackzinho, faz um comentário e pede uma questão, pede o assunto de uma aula que eu posso fazer também. Eu posso trabalhar com assuntos específicos e dar aula sobre eles também. Estou aqui ainda me aventurando e é isso. Agradeço demais por chegar até aqui e até a próxima.